Olá, pessoal, muito boa tarde. Como é que vocês estão? Nessa quarta-feira, pelo menos aqui em São Paulo, de bastante calor. Bom, vamos lá, espero que estejam todos bem, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre CrowdStrike. Bom, antes de mais nada, vou aproveitar uns 5 minutinhos aí para dar tempo do pessoal entrar, tá? De todo mundo entrar. Aproveitem esse meio tempo para pegar uma água, se vocês quiserem ir ao toalete, né? Enfim. Um outro ponto, eu deixei o QR Code aqui na tela, que vai direto para a página do Instagram, tá? Da Big Company. Nós vamos ter um sorteio que vai ser na página para todos os participantes desse webinar, tá? Então, leiam o QR Code, aproveita esse meio tempo também para ler o QR Code, e já vai seguindo a página. O legal da página é que vocês já vão ficar por dentro das novidades da Big Company, né? Além de outros webinars e outros sorteios também que nós temos lá na página, tá? Então, eu vou desligar a câmera por um momento, vou deixar nessa tela e nós já voltamos para iniciar de forma íntegra o webinar, tá? Até já, pessoal.
Muito bem, retornamos. Bom, novamente, boa tarde a todos. Acho que alguns não estavam aí na sala, né? Acho que já deu tempo de todo mundo tomar uma água, né? Ler o QR Code, seguir a página da Big Company. Isso é legal. Bom, bem-vindos a mais um webinar da Big Company. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o CrowdStrike. Acredito que muitos aqui tenham algumas dúvidas, né, sobre a solução, e sejam curiosos sobre a solução. Então, vocês podem ficar à vontade para utilizar o nosso chat. Eu estou com uma outra tela aqui, então se eu olhar de lado aqui é porque eu estou vendo a tela do Teams. E hoje eu estou com o Andrei, tá? O Andrei Souza, ele é Sales Engineer na M3 Corp, né? Ele é especialista em CrowdStrike, é importante enfatizar. E nós vamos discutir um pouco. Eu e o Andrei, a gente já faz algumas causas aí, a gente já faz algumas apresentações em conjunto. Então a gente provavelmente vai bater um papo aqui com vocês também, tá? Usem Não é a bastante o primeira. chat. Oh, desculpa, Andrei, pode. Não vai ser a primeira. Boa tarde, Exato, Carlos. Obrigado pelo exato. convite. Valeu. Assim, novamente, vocês podem utilizar o chat o quanto vocês quiserem, tá? A gente vai fazendo algumas perguntas aí para vocês também, então vocês podem ficar à vontade para interagir, tá? É, já de prontidão, novamente, agradeço a tua presença aí, Andrei, pela força também, tá? E inicialmente eu já vou falar um pouquinho sobre a solução, né? Acho que para quem não conhece aí, né, a CrowdStrike é uma solução que foi uma empresa, na verdade, né, que foi fundada ali em meados de 2011, né? E o intuito inicial da solução era trabalhar com threat intelligence, né? É, então, tanto que é um dos carros fortes hoje de CrowdStrike é a base de threat intelligence, né? O que é importante frisar, né? É uma solução forte aí, ela passou a trabalhar com outros nichos e CrowdStrike eu não falo, hoje a gente conhece muito como uma solução de endpoint, mas eu nem falo que é uma solução de endpoint, né? Você pode partir para o âmbito de ser uma suíte de segurança, né? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, mas é uma solução que além do endpoint ou do threat intelligence que eu acabei de comentar, vai envolver muitas outros tipos de soluções, tá? Então esse é um ponto muito bacana e normalmente quando nós falamos de segurança, nós posso te assegurar que CrowdStrike é a melhor solução do mercado. Tá? Quando nós falamos de segurança, isso nós podemos assegurar para vocês. Tá? Só queria fazer um pequeno teste. Eu já falei um pouquinho, né, tal, mas eu queria só fazer um teste, ver de vocês aí se todo mundo me ouve bem, me vê, se tá tranquilo. Só deem um olá, boa tarde aí. Estou vendo, visualizando. Vamos ver se vocês estão vendo aí. Deixa eu dar uma olhada no chat. E aí, povo, vocês me ouvem? Sim, vamos ver. Ah, show de bola. Show de bola. Era só pra testar vocês mesmo, tá? Pra ver se vocês estão acordados. O Fernando mandou até o emoji ali do. Boa. Isso aí. Isso aí. Então, uma vez que estamos apresentados aí, né, CrowdStrike e vocês, tem um detalhe muito importante, né, falando de Threat Intelligence, né, a CrowdStrike é uma solução que tem uma expertise muito tão grande nisso, né, que hoje trabalha em parceria, né, com a FBI, né, dos Estados Unidos, sempre no monitoramento, né, de grupos hackers. Até uma coisa que a gente fala, né? A gente fala muito de solução de endpoint, a gente já pensa em malware diretamente, né? Mas até um estudo muito grande que a CrowdStrike faz é justamente trabalhar contra grupos hackers. Né? Normalmente esses grupos eles possuem tipos de ataques específicos, possuem estratégias específicas. Então esse é um trabalho muito bacana e que é em parceria com o FBI. Tá? Então é interessante frisar, né, a que nível a solução e CrowdStrike chega. Né? Só fazer um É... comentário, Ah, Carlos, se me boa. permite. Esse ponto é bem legal, porque, como você disse, trabalha em parceria com a FBI, e até complementando que no ano passado todo ano tem o evento do Falcon, que é o evento da CrowdStrike, e no ano passado eh, duas pessoas integrantes de um grupo de adversários, de um grupo de ataque desses, foram justamente presas no evento, durante o evento, inclusive, porque a CrowdStrike colaborando com o pessoal do FBI conseguiram identificar, conseguiram chegar até essas pessoas e prenderam duas pessoas integrantes desses times, justamente quebrando aí pelo menos um desses grupos que vem causando tanto mal aí no mundo, né? Então, esse é um detalhe bem interessante. Justamente fala um pouco dessa abordagem da CrowdStrike que está presente aí, junto com em combate ao crime cibernético.
Exato. E quando a gente pensa, às vezes, no combate do crime cibernético, né, a gente às vezes pensa só do cara que tá por trás do computador, né? E nem sempre é isso, né? Você vê que os suspeitos aí, no caso, né, eles estavam dentro de um evento, né? Então, é Foi, algo foi muito... durante um evento, mas não lá dentro. Ah, não foi lá dentro, mas foi durante o Exato, evento. Ah, exato, legal, exato. legal. Inclusive, esse evento vamos ter agora em setembro também, né? Exatamente. Agora em setembro, Bom, daqui a 2 semanas praticamente. show de bola. Acho que vai ter muito conteúdo também para quem não puder ir. Espero que alguém daqui consiga ir, mas para quem não puder ir, dá para fazer acompanhamento, né, pelas páginas da CrowdStrike ali sobre o evento e tudo mais, e tal. Vai ser bem bacana. Tá? Mas antes de começar uma abordagem, falar de solução, que CrowdStrike tanto faz, né? Acho que é interessante a gente ter essa abordagem, né, quando nós falamos de adversários. Né? Hoje, talvez nós não conseguimos ter sem ter esses dados, na verdade, né, a gente não consegue ter uma ideia de quanto tempo e quanto pouco tempo, né, um atacante consegue entrar no teu ambiente e fazer uma movimentação lateral, né? A CrowdStrike todo ano ela tem um Truth Report, né? Depois nós podemos até trazer para vocês informações sobre, né? Mas existe um relatório de ameaças onde a CrowdStrike faz estudos, né? Diante de ataques, de grupos de ataques e tudo mais, e traz algumas informações interessantes para a gente, né? A primeira é que, engraçado que esse dado ele decai a cada ano, né? Mas que relacionado a 2025, o tempo entre o início né, do ataque ali até o início da movimentação lateral no ambiente por parte do atacante é de 48 minutos, o tempo médio. Isso quer dizer que é muito rápido, é muito rápido, né? E às vezes nós imaginamos esses ataques sendo somente através de um phishing enviado ou algo parecido, e nem sempre é assim, né? Tanto que a maioria dos ataques hoje, se a gente for pegar 79%, eles são de malware free, ou seja, podem ser de diversos casos, menos do que de ser executado malware, né? Então, por exemplo, é, algo relacionado a isso é algo que aconteceu recentemente com aqueles sistemas bancários, né? Algo que foi totalmente malware free, foi um ataque, mas foi totalmente malware free. E foi o que realmente aconteceu. Como, além de outros pontos, como, por exemplo, ataques baseados em scripts, né, baseados em macros, etc., que entram dentro dessa porcentagem. Tá? Então é muito interessante a gente sair um pouco e tirar um pouco a ideia de que os ataques eles começam através de um executável, de uma BAT, coisa parecida, que nem sempre são assim. Na verdade, toda a maioria hoje são fora de malware, né? Então esse é um ponto muito importante. E um outro ponto bem interessante é que 90% dos ataques bem sucedidos, eles começam no endpoint. Ou seja, a porta de entrada, normalmente, seja malware free ou não, mas é a porta de entrada para um ataque. Tá? Então, quando nós protegemos bem os nossos endpoints, nós conseguimos já ter, vamos dizer que o portão da casa travado. Né? Todo o resto a gente precisa cuidar também, mas o principal nós já temos ali bem guardado, né? Vamos por assim dizer. Tá? Exatamente. Um detalhe desse relatório também, Carlos, é que ele acrescentou também a ideia, ou melhor, a informação de que uma boa parte desses ataques vem acontecendo utilizando credenciais roubadas ou vazadas. Né? Sim, Então, os atacantes eles vêm percebendo que é muito mais fácil explorar uma credencial do que explorar uma vulnerabilidade. Então, esses 90% dos ataques, muitos deles começaram ali através de endpoints, muitos não gerenciados, utilizando uma VPN, uma credencial que possibilita o acesso ao ambiente, e aí o ataque evoluiu, né? sim, sim. É engraçado, né? Porque assim, a gente citou dois exemplos que são só a pontinha do iceberg, né? Existem diversos outros tipos de ataques, né, nas quais podem serem realizados, né? Um incidente de uma forma geral. Mas a gente falou os principais, mas assim, se a gente for contar aqui, engraçado que é só a pontinha do iceberg, né? Existem várias outras possibilidades, né? Mas o de credenciais, inclusive, não querendo dar spoiler, dentro de CrowdStrike também nós conseguimos trabalhar a proteção para credenciais do teu ambiente. Tá? Então, o usuário que vai logar lá com. Vou pegar o meu exemplo aqui, carlos.cruz. Nós conseguimos fazer um tipo de proteção específico para eles. Tá? Então, vocês vão acompanhar aí, a gente vai falar um pouquinho durante o webinar.
Acho que é interessante, a gente fala muito de CrowdStrike, né? A gente pode até segurar algumas informações aqui, mas acho que todos aqui sabem, né? Existem organizações que fazem testes independentes de soluções, e é interessante frisar que entre os dois maiores ou mais conhecidos, né, que seriam o Forrester e o Gartner, CrowdStrike é líder, né? Inclusive, falando do Gartner aqui, eu trouxe exemplo de 2024, mas um ponto importante é que CrowdStrike, pela quinta vez seguida, em 2025, está liderando o Gartner novamente, tá? Então, o desse ano já saiu, né? Acho que já saiu o quadrante por inteiro, né, André? Acho que Já saiu, sim. sim. E o Forrester, mesma coisa, tá? A CrowdStrike continua como líder. Acho que todo mundo que tem acesso, quem não tiver, acho que vale a pena dar uma pesquisada. O próprio Gartner, né? O Forrester, eles fazem relatórios também sobre os testes, tá? Então acho que vale a pena vocês olharem. Eu acho que o grande aprendizado disso é que é importante você ter no seu ambiente uma solução que seja confiável. Né? Não adianta nada eu fazer um investimento numa solução de segurança no qual eu não me sinto seguro, né? A gente sai até da ideia primária, né? Então, é importante ter essa confiabilidade, né? Além do que nós vemos, do que nós mexemos tecnicamente com a solução, mas é interessante ter essa ideia de liderança por parte da CrowdStrike, tá? Além disso, a solução ela tem testes, né, e 100% de proteção dentro do AV Comparativos, por exemplo, do SLabs. Então, é uma solução super certificada. Tá? Todos esses pontos, se vocês precisarem de informações, depois eu vou deixar os meus contatos aqui, os nossos contatos, vocês podem pedir diretamente para a gente, nós podemos enviar os relatórios para vocês. Show? Agora, acho que é interessante a gente falar sobre a plataforma e algumas considerações com relação à CrowdStrike, né? Primeira coisa é que se a gente compara com o mercado, eu acredito que vocês devam ter N soluções aí de mercado, mas eu acredito que algumas pessoas aqui possuem o que nós chamamos de antivírus legado, né? O primeiro ponto que eu quero trazer é que assim, a CrowdStrike é uma solução que ela trabalha sempre em nuvem, então a questão de custo de infraestrutura é algo que você não vai ter, tá? Quando nós falamos de CrowdStrike. Segundo, é uma solução que ela sempre trabalha orientada a três pilares, tá? Que é a inteligência artificial, machine learning e proteção comportamental. Tá? Ou seja, já vamos ter essa ideia na nossa mente de tudo que nós vamos falar daqui para frente, nós vamos trabalhar com inteligência artificial. Hoje nós temos no mercado uma gama grande de soluções de endpoint, falando inicialmente, né? Mas que trabalham dentro de uma maneira que nós chamamos de antivírus legado. Tá? O que isso quer dizer? É uma solução que trabalha com métodos tradicionais de proteção. Ela trabalha ali baseada em assinatura. Então, ela necessita de que alguém, um desenvolvedor, quem quer que seja, faça uma atualização que ela seja baixada nos dispositivos e aí sim a solução, a proteção é feita, tá? Quando nós falamos de CrowdStrike, isso não é necessário. Toda a proteção da solução ela é autônoma, porque ela trabalha com base em inteligência artificial, machine learning e proteção comportamental. Tá? É importante a gente ter isso em mente, porque quando nós falamos de malware zero day, acho que para quem nunca teve um contato, é um malware que acabou de ser criado, ou seja, ele nunca existiu antes, né? Para esse tipo de malware, uma solução que nós chamamos de solução tradicional, normalmente ela não ela não consegue ter uma proteção de algo que acabou de ser criado, porque ela não tem assinatura criada ainda, né? Não foi feita atualização. Quando nós falamos de uma inteligência, de uma solução Next Generation, que abrange esses três pilares que eu comentei, nós conseguimos ter também esse tipo de proteção, tá? Ou seja, mais proteção para o ambiente, menos lacunas. Quando nós deixamos lacunas, nós também assumimos o risco, né? Então é importante a gente pensar nesse método como uma solução Next Generation, tá? E falando de CrowdStrike, já dei alguns spoilers, mas alguns pontos importantes, né? Primeiro, é uma solução que ela trabalha com arquitetura nativa em nuvem, né? E quando nós também falamos nuvem por design, é porque ela foi criada em nuvem e ela trabalha em nuvem, tá? O ponto bacana vocês podem acessar o gerenciador de onde vocês estiverem, né? Basta que vocês tenham acesso à internet e o navegador vocês já conseguem ter acesso e fazer o gerenciamento ali do teu ambiente, né? Existem sim algumas soluções de mercado que trabalham em nuvem também, mas muitas delas com um ambiente costurado,
né? Então era um ambiente que já trabalhava on-premise e aí às pressas foi projetado para nuvem e isso pode e muitas vezes gera-se problemas, né? Então é importante ter essa pontuação ali quando for comparar soluções, né? Um outro ponto muito importante quando nós falamos de CrowdStrike, sempre vai ser uma plataforma, então o gerenciador para qualquer tipo dos softwares, né, e das funções que CrowdStrike traz para a gente, qualquer um deles você vai usar um único agente, um dos agentes, se não o mais leve do mercado, mas um dos agentes mais leves do mercado, tá? Então isso é muito interessante. Às vezes em outras plataformas, né, nós podemos ter que utilizar, dependendo do que a gente for utilizar de serviço, mais que um agente é mais desempenho consumido dos dispositivos, é mais custo agregado. Então, isso é muito importante quando nós falamos de CrowdStrike. Um outro ponto é somente um gerenciador, independente de quantos serviços, todos atrelados a somente um gerenciador e somente um agente. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Como eu disse, né, em outras soluções, se você tiver mais que uma plataforma, além de você ter que fazer configuração em 2 lugares diferentes, gerenciamento em 2 lugares diferentes, você tem que aprender 2 gerenciadores diferentes, ou um analista tem que aprender duas soluções diferentes, né? Então, é mais tempo embargado, é mais trabalho, então é muito importante frisar esses pontos, né? E por fim, e assim, na minha opinião, o mais interessante disparado é que CrowdStrike é uma solução aberta e extensível. O que isso quer dizer? Nós conseguimos trazer informações de soluções terceiras para dentro da CrowdStrike. Quando nós falamos de cibersegurança, né, acho que muita gente que deve saber que uma coisa muito rica para a gente são os dados. Né, quando nós temos um incidente, nós queremos ter todos os dados ali embargados, nós queremos ter todo rastreio, né, todo dossiê, por exemplo, de um incidente. Porém, a maioria das soluções, e principalmente quando a gente fala de EDR, as soluções elas trazem somente informações dela mesma. Então, somente informações da detecção. Quando nós falamos de CrowdStrike, nós temos possibilidades de trabalhar trazendo informações de soluções diferentes. Vamos pegar um exemplo, vamos supor que você tenha um firewall Fortinet, por exemplo. Nós conseguimos trazer informações do teu Fortinet para dentro do CrowdStrike e correlacionar em casos de ataque. Tá? Então você vai ter informação não só de uma solução, mas também de outros pontos, né, de outros nós dentro do teu ambiente. Isso traz um relatório muito mais rico com relação a uma ameaça e também te ajuda na prevenção dessa ameaça, tá? Então são pontos muito importantes. E normalmente as soluções de mercado são fechadas, né? Eu pelo menos não recordo de bate-pronto de nenhuma outra solução que traga essa possibilidade de trazer informações de terceiros, tá? Então acho que são pontos muito importantes, né? E pontos que nós podemos frisar bem, tá? Show de bola. Tranquilo, pessoal, até o momento, alguma dúvida? Vamos ver se o pessoal diz que tá ok. Vou esperar alguém falar, né? Tem que tá ok. Tá? Vamos ver se o pessoal tá antenado aí. Show de bola. Show de bola, perfeito, então. Beleza, show de bola, muito obrigado, Fernando, Kaique, Priscila, Rafa, beleza. Ah, agora vamos entender alguns pilares de como a CrowdStrike atua e com que atua, né? Na verdade, a CrowdStrike ela possui um elo, né, que abrange 3 itens inicialmente, que é a base da solução ser centrada em dados, o fato de ser uma solução nativa de inteligência artificial e as pessoas, tá? Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, mas dentro de uma plataforma nativa de inteligência artificial, o que nós queremos frisar aqui? A CrowdStrike, em diversas soluções ou diversos produtos que ela possui, todos vão ter um embargo de inteligência artificial, tá? O que isso quer dizer? Economia de tempo, informações mais seguras e mais íntegras sobre o que ronda o teu ambiente em termos de proteção, né? Dentro desse mesmo elo, nós temos o fato da solução ser centrada em dados, tá? Então, o que isso quer dizer? Algo que eu acabei de comentar. As possibilidades de trazer dados de terceiros, as possibilidades de informações ricas sobre ameaças, tá? Então, são 2 fatores muito importantes e todos eles são ricos em informação. Eu acho que também um dos grandes diferenciais de CrowdStrike é o fato da solução
ser rica em informação. A gente sabe muito o quanto isso é importante quando nós falamos de cibersegurança, né? E um outro ponto, quando nós trazemos dentro de pessoas, é o fato de que a CrowdStrike ela tem serviços também encorpados dentro do teu globo de soluções, né? Então, você pode trazer, por exemplo, você pode adquirir, né, um serviço de threat hunting no seu ambiente, um MDR, né? Nós podemos também, dentro os próprios analistas ali da CrowdStrike, podem trabalhar na resposta de incidentes. Então, eu trouxe a exemplificação desse elo, né, para a gente ter um ponto sobre o que abrange, né, a CrowdStrike de uma maneira geral. Andrei, algum comentário tranquilo até o momento também? Eu acredito que seja isso, sim. Esse ponto é muito importante mesmo, como você comentou, Carlos, porque esse elo é o que, de um lado, a gente tem a parte de telemetria, a parte de dados, que alimenta a parte de inteligência artificial, e a própria inteligência vai alimentando também a parte de dados, o time de pessoas. Então, por isso a gente tem esse elo de infinito aqui, que essas informações vão se retroalimentando e transformando a plataforma cada vez mais assertiva, né? Ela já tem um nível de assertividade extremamente alto e aí continua sempre evoluindo. Exato, show de bola, show de bola. E o desenho, ele exemplifica bem, né? Porque é algo que nunca termina, né? Então, Exato. é um elo fechado. Então, isso é um ponto muito importante. Mas eu falei bastante, né, sobre o que o pessoal, sobre, além do endpoint, o que tem CrowdStrike, né? Então, vamos trazer de uma maneira geral, tá? Essa é para quem não conhece, né? Para quem nunca viu a mandala da CrowdStrike. É, aqui é o que nós temos uma apresentação de tudo o que a CrowdStrike oferece, tá? Então, alguns pontos interessantes, né? Primeiro, trazendo aqui na mandala em sua base, né? Ela traz que é um single agent, então tudo que nós trabalharmos para cima, nós precisamos de um único agente instalado nos dispositivos, tá? Novamente, tá? E, inclusive, nós convidamos vocês a testarem, tá? É um dos agentes, se não o mais leve do mercado, tá? E mesmo você rodando todos esses serviços, vai continuar sendo o mais leve, tá? É, show de bola. Então, o primeiro ponto que nós podemos trazer aqui é a possibilidade de integrações dentro da solução, né? Como eu disse, né? A CrowdStrike é uma solução aberta e extensível. Então, através de APIs, né, ou de integrações próprias, nós conseguimos trazer informações de soluções terceiras, né? Então, pô, eu tenho como eu disse, exemplo de Fortinet, tem um Fortinet. Tudo bem, nós podemos trazer informações do teu Fortinet para dentro de CrowdStrike e, além disso, nós podemos, em algumas soluções, trabalhar com respostas automatizadas dentro do próprio CrowdStrike para soluções terceiras. Tá? Então, esse é um outro ponto muito importante. Né? E também, independente de qualquer coisa, existe a possibilidade de trazermos informações, mesmo que a solução não tenha uma integração nativa. Tá? Então, através de APIs, nós conseguimos trazer informações também para dentro do CrowdStrike. Isso ajuda muito em correlações de incidentes, né, em correlações de informações ali com base na telemetria, né. Um outro ponto muito importante é o data layer, né. Na verdade, falando de informações dentro de CrowdStrike, nós temos esses três pilares, né, que é o Threat Graph, Intergraph e o Asset Graph, né. Na realidade, todos esses pilares, né, essas bases, são de onde a CrowdStrike traz os dados dos seus sensores. Né? Nós instalamos um agente, dentro do agente nós temos alguns sensores, né, da CrowdStrike, e esses sensores eles são responsáveis por trazer informações sobre ameaças, né, então, de uma maneira rica, dentro do sistema operacional. CrowdStrike vai trazer informações sobre ameaças e vai correlacionar com informações que nós temos dentro do Overwatch, né, que são informações globais, né, ameaças globais que nós temos ao redor do mundo aí, comparando com do teu ambiente. Tá? Então, são pontos importantes ali. Nós temos o Intergraph também, que é o estudo, né, sobre grupos de ataques hackers aí ao redor do mundo, né, e quais são as práticas de ataque, quais são os métodos de ataque que esses grupos utilizam, trazendo isso para a inteligência de CrowdStrike também. A mesma coisa de Asset Graph, onde nós trazemos essas informações baseadas nos ativos do teu ambiente. Tá? O que seus ativos possuem de vulnerabilidades, o que seus ativos possuem no momento,
trazendo isso de informação para dentro do CrowdStrike também. Tá? Um outro ponto muito bacana é que, como já dizemos, nós falamos inicialmente, é uma solução nativa em AI, nativa de inteligência artificial, né? Então, todos os pontos abordados acima, eles vão atuar com inteligência artificial, né? E um ponto muito importante, eu até queria trazer aqui, não sei se alguém quer abrir ou pode abrir, né? Mas eu queria saber se alguém aqui já teve algum problema em dar respostas em alguma ameaça, em caso de algum incidente. Então, por exemplo, eu tive um incidente aqui no meu ambiente, eu consegui bloquear com a minha solução atual, supostamente, eu consegui bloquear, mas eu não consegui dar uma resposta para essa ameaça. Morreu por ali. Alguém já sofreu disso em algum momento? Gostaria de saber. Às vezes a ameaça ela é bloqueada, né, no ambiente, mas nada mais é feito, né, Andrei? Acho que morre, morre Exato. ali, traz um pequeno relatório e nada mais é feito, né? Às vezes é tão difícil ter essa resposta, mas também ter informações sobre qual foi a origem, da onde que veio aquela ameaça. Simplesmente eu tenho informação de que ela foi bloqueada, mas qual foi o caminho, a porta de entrada para que eu consiga proteger para que isso não aconteça mais? Ou se o Exato, atacante ainda está dentro do meu ambiente. exato, exato. Vamos ver se alguém compartilha alguma experiência, esperar um minutinho. Se ninguém teve, ótimo, né? Melhor ainda, Melhor, espero que não melhor ainda, tenhamos. né? Espero que não tenha. Mas Exato. é legal para participar. Eu até comento sobre isso, né? Algumas semanas atrás eu fiz uma apresentação, né? Quando nós falamos estava falando ali de CrowdStrike, né? Essa empresa em questão, eles tiveram um problema na qual eles utilizavam um outro player de mercado, que a solução fez o bloqueio, a solução atual dele, supostamente ela retornou que fez um bloqueio, tá tudo bem. Ela trouxe um relatório de incidente baseado no EDR, então só o que tinha se dentro da solução, porém ele não conseguiu dar uma resposta, morreu ali, tipo, assim, ele não conseguiu dar uma resposta ali no momento. O analista de segurança dele, né, esse incidente ocorreu de madrugada, tá? Então não tinha-se como dar uma resposta ali na hora. Então eles só conseguiram fazer um relatório desse incidente, só conseguiram dar uma resposta no dia seguinte. Houve um gap muito grande, não se sabe até hoje o que o atacante conseguiu ou não fazer, ou até onde ele conseguiu chegar dentro do ambiente do cliente, né? Então esse foi um fato que aconteceu. Eu até trouxe essa situação, né? Porque dentro do CrowdStrike nós temos o que nós chamamos de workflow, né? Nada mais é do que um SOAR, né? Onde nós conseguimos trabalhar com resposta e orquestração de incidentes, tá? De cases. Então nós conseguimos trabalhar com diversas condições, mas o mais legal disso tudo é que é de forma automatizada. Você não precisa de um analista para fazer isso, né? Necessariamente não precisa. E o legal é que além de ser automatizado, tu ganha tempo, porque acontece na hora. Aconteceu o caso, né? Aconteceu a ação ali do ataque, automaticamente, uma vez que o CrowdStrike faça a detecção, ele já trabalha também com a resposta ali embargada. Tá? Então, esse é um ponto muito bacana. Para quem não tem uma solução de SOAR também no ambiente, é muito legal trabalhar com CrowdStrike, porque aí sim você vai ter uma solução, vai ter um SOAR encorpado. Não são todas as soluções de mercado que trazem essa possibilidade também, tá? Então, o Andrei vai mostrar um pouquinho depois na prática também ali algumas relações de resposta, tá? Mas é importante frisar que dentro de CrowdStrike nós temos esse ponto, tá? Além disso, trazendo na base aqui acima, nós temos o EDR, né, que é mais ou menos o que eu falei até aqui, mas é legal porque você consegue, além de fazer só o básico da proteção no teu ambiente, você tem a possibilidade de ter o controle sobre incidentes e a possibilidade de verdadeiramente dar respostas para incidentes. Acho que esse é o ponto muito importante quando nós falamos de um EDR, falando de CrowdStrike, né? Nós temos o ITDR, né, que é o controle de identidades, que foi o que eu e o André estava comentando há alguns minutos atrás, né? O bacana do ITDR é o seguinte, nós conseguimos, primeiro, para as contas que você tem no seu AD, nós conseguimos trabalhar na higienização delas, ou seja, você pode ter um controle de usuários que tenham senhas fracas, de usuários que tenham senhas possivelmente vazadas, de senhas não confiáveis, entre outras coisas do tipo, de usuários que tenham um privilégio acima do que eles precisam,
né? Que normalmente isso se traz também, né? E nós conseguimos também trabalhar no controle dessas contas. Por exemplo, tem um usuário, Carlos.cruz, novamente. Esse usuário, todos os dias, ele loga de um IP só, das 8 às 6, segunda a sexta, tranquilo. Só que, de repente, num sábado, 3 da manhã, esse usuário logou de uma ação proveniente de um servidor lá, estava no Kirguistão, por exemplo, às 4 horas da manhã, né? Uma ação comum de CrowdStrike seria, primeiro, bloquear esse acesso, né? E segundo, nós conseguimos dar uma resposta, ou seja, nós podemos bloquear esse acesso, podemos pedir uma MFA, por exemplo, para o usuário, para comprovar que é ele, né? Então, o ITDR nós conseguimos trabalhar com essas camadas, tá? Que são muito importantes, inclusive, né? Se você não tem uma proteção, se você não consegue proteger o seu ambiente de Active Directory, né, ou das identidades dentro do Active Directory, vocês podem também pontuar que nós podemos trazer um pouquinho das soluções para você, talvez não hoje, mas talvez um pouquinho depois falando melhor sobre o teu ambiente, tá? Friso também que qualquer uma das funções que eu falar aqui, se vocês quiserem ver num outro momento comigo, com o Andrei, vocês podem entrar em contato, eu vou deixar os meus contatos depois, mas vocês podem entrar em contato com o gerente de conta da Big Company que atende vocês, tá? E vocês conseguem ter um parâmetro legal da solução. Mas, continuando, nós temos o Cloud Security. Dentro do Cloud Security, se você trabalha com um ambiente de Azure, Oracle, AWS, entre outros, nós conseguimos ter um controle sobre vulnerabilidades que nós temos nesse tipo de ambiente. Tá? É muito comum que em ambiente em nuvem, né, nós temos ali diversos tipos de pessoas que não são exatamente de cibersegurança que atuam dentro desse globo. Né? Então, por exemplo, pelo exemplo bem clássico, que é desenvolvedores, por exemplo. Eles não são exatamente de cibersegurança, mas eles normalmente podem atuar dentro ali, né, de ambientes em nuvem. Então, o legal do CrowdStrike é que a solução traz as vulnerabilidades que existem dentro do teu ambiente em nuvem, tá? É algo que normalmente não se é olhado, né, e não é visualizado esse tipo de proteção. E é um ponto que a CrowdStrike pode trazer também, tá? Só um É, detalhe, Carlos, uhum. só acrescentando que esse ponto eu acho bem legal, claro, a gente consegue estender ainda esse bate-papo de Cloud Security bastante, mas que, como você falou, né, a gente consegue trazer essa visibilidade para o ambiente, quais são essas falhas, o que está acontecendo que eu posso melhorar. Então, esse é o primeiro ponto, eu só consigo melhorar aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei que existe uma falha. E o outro ponto é a parte de proteção em tempo real. Eu tenho lá dentro, de repente, containers, eu tenho VMs, eu preciso proteger aquele ambiente em tempo real contra ameaças que estão acontecendo, scripts, etc. Então, eu preciso de uma proteção ativa lá dentro que essa plataforma consegue entregar também. Show de bola, exatamente. E o legal, quando nós falamos de cibersegurança, é a proteção de um globo inteiro, né? A gente não pode imaginar só trabalhar com identidade ou só trabalhar no meu IDE. Não. A nuvem também necessita de segurança. Né? Exato, Inclusive, exato. existem grupos, né, que fazem ataques focados em ambiente em cloud, né? Então, é importante ali a gente ter um olhar sobre isso. Né? Um outro ponto muito bacana que nós temos é o Next Generation CIEM, né? Então, o CrowdStrike possui um CIEM embargado ali, né, em conjunto com a solução. O legal você pode utilizar ali, primeiro, para ambiente CrowdStrike, não existe limitação de consumo de dados. Tá? Então, esse é um ponto bacana. Tudo que for relacionado a CrowdStrike, você vai ter dentro do globo do CIEM, tá? Você pode trazer informações de soluções terceiras, sim, você pode trabalhar a tua base de alertas, né, controle de casos de uso e tudo mais, dentro do CIEM para terceiros também, tá? A CrowdStrike, inclusive, oferece até 10 GB diário de consumo de dados, né, para soluções terceiras, tá? Se passar disso, existe um investimento ali encorpado, né? Mas o importante de frisar é que, além de todos esses pontos, né, vai trabalhar 100% em nuvem, então as configurações que você precisar, os conectores e tudo mais vão ser baseados em nuvem, isso já é muito importante, mas a possibilidade de ter uma ferramenta de CIEM, né, e inicialmente sem um custo, né, você pode testar ele inicialmente e depois ali embasar esse investimento, tá? Mas é interessante frisar que dentro da solução você vai ter isso encorpado também. Temos o Data Protection, que nada mais é do que um DLP, tá, encorpado com a solução, onde nós podemos fazer o controle de fuga de dados. Não sei se todos aqui possuem DLP. Se vocês não possuem,
vocês podem também retornar contato para a gente. É importante frisar que uma solução de DLP ela vai te ajudar, né, a prevenir o teu ambiente contra a fuga de dados, né? Muitas vezes o usuário ele pode ser um dos atacantes, né, do seu ambiente. Então, quando nós trabalhamos com DLP, nós conseguimos fazer a proteção ali, por exemplo, de cartão de crédito, número de CPF, RG, ou dados personalizados, também existe essa possibilidade. E a partir desses dados, a partir da configuração desses dados, né, qualquer forma que o usuário tente fazer a fuga desse dado, então se ele tentar enviar, anexar em um e-mail, se ele tentar, enfim, entre outros pontos, fazer a fuga, né, fazer o envio desse dado, nós temos as possibilidades de bloqueio com o CrowdStrike também. Tá? Temos o controle de exposição, né, que é existem alguns pontos aqui dentro, mas nós conseguimos fazer o controle de vulnerabilidades, né, então a solução ela faz uma leitura, né, de vulnerabilidades que você tenha dentro dos sistemas operacionais dos usuários, e além disso, traz a possibilidade de correção, né, ou seja, de aplicar patches, né, nas vulnerabilidades voltadas para o ambiente Windows. Tá? Nós podemos trabalhar com a solução quase que como um Windows Update dentro do ambiente. Tá? Então, isso é muito legal. E para quem utiliza WSUS, por exemplo, ela pode ajudar também. Tá? Além disso, nós podemos ter o controle de ativos, né, dentro do Exposure Management, né? Então, você pode enxergar o que seus computadores possuem de software, por que os meus usuários possuem instalado nos computadores. O que ele possui de hardware também, qual que é o modelo de placa-mãe e tudo mais que ele possui embargado. Tá? Então, são pontos que nós conseguimos ter esse controle. Temos também a base de IT Automation, onde nós conseguimos fazer consultas de carries, né, dentro de um sistema operacional, né, tem informações sobre um sistema operacional a partir dessas consultas, então outro ponto que nós podemos trabalhar, e o de Threat Intelligence, que é onde nós conseguimos ter informações e também se antever, né, a possíveis atacantes através de uma base de inteligência, né. Entre alguns pontos, eu costumo muito falar do controle de marca, né, o controle do brand, né. Existem algumas marcas, e eu acho que é muito comum a gente achar hoje em dia, que às vezes a gente pesquisa no Google, e as três primeiras pesquisas ali são o que a gente chama de type scouting, né, que é a alteração de um endereço, né, para que seja um site fraudulento, você entre e faça uma compra tal, e nunca vai receber, e, enfim, é um golpe. Né? Então, um dos pontos que nós temos dentro que a CrowdStrike pode oferecer dentro dessa solução, desse serviço, né, é trazer esse tipo de informação. Pô, relacionados a domínios semelhantes aos meus. O que, é que nós temos na internet? Uma outra coisa, dentro do meu domínio, dentro dos meus usuários, o que eu tenho numa Deep Web, numa Dark Web, que influencia os meus usuários internos. Tá? Então, são pontos que nós podemos trabalhar também com o Threat Intelligence. Tá? Andrei, não sei se você quer dar uma complementada, tranquilo até aqui. Acredito que é isso aí. Show de bola, perfeito. Por fim, também para não estender muito, para dar tempo de vocês verem a solução, tá? Queria falar um pouquinho dos serviços. Então, a CrowdStrike também oferece o serviço de MDR, que é onde a própria CrowdStrike, os próprios analistas da CrowdStrike possam estar de olho nos incidentes incorporados dentro do teu ambiente e também na caça de ameaças com threat hunting, tá? Então, a própria CrowdStrike consegue ver não só o que você tem de ativo de ameaça, como também o que às vezes no momento é só uma movimentação lateral inicial de um atacante, ou que por vezes possa ser só um script que está guardado ali, que está em repouso. Então são pontos que pode se trabalhar com os serviços da CrowdStrike. E por fim, nós temos a Charlotte AI, que nada mais é do que um GPT da CrowdStrike, tá? A intenção da Charlotte AI é facilitar a vida de um analista de segurança. Tá? Então, ao invés de a gente precisar subir um relatório de incidente, talvez fazer uma leitura específica sobre ele, ou até mesmo fazer alguma tarefa dentro da solução, nós podemos somente dar um comando, o próprio chat já traz para a gente essas informações, e nós conseguimos ter isso na palma da mão de uma maneira rápida. Tá? Bom, eu Esse vou dar a ponto, palavra. Desculpa, André, pode perfeito. falar. Esse ponto da Charlotte é legal que você comentou sobre essa parte como se fosse uma. Como hoje ela tem essa parte justamente de você questionar, ela trazer essas informações, te ajudar nessa análise, porém ela vem sendo incorporada, vem sendo
apresentado outros recursos dentro dela que ela vem tomando uma proporção onde ela tem uma grande capacidade hoje em dia. Além justamente dessa parte de você questionar ela, te apoiar em alguma parte, por exemplo, como faz alguma configuração para ajudar o analista, hoje a gente já tem alguns agentes de inteligência dentro da parte de workflow, por exemplo, para conseguir tomar uma ação baseada não só em algum critério, por exemplo, se vamos supor, eu tenho uma vulnerabilidade, um ataque, foi detectado, será que ele é crítico? Vou tomar uma ação de bloquear a máquina. Agora, a inteligência, esse agent, ele consegue analisar os outros fatores e tomar uma decisão sobre isso, não precisando depender do analista. Você consegue colocar o próprio agent para fazer essa análise. Então, a capacidade que ela vem tomando acaba sendo uma proporção muito grande aí dentro da plataforma. Show de bola, show de bola. E assim, embargado disso, vem muitas coisas, né? Além da facilidade, a base de tempo, né? Economizado e tudo mais é muito grande, né? Exato. E já aproveitando o ensejo, acho que eu falei bastante sobre teoria de solução. Se vocês quiserem, eu vou deixar os meus contatos aqui na sequência, tá? E aí, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, depois nós podemos falar um pouquinho melhor. Mas eu quero passar a palavra um pouquinho para o Andrei, para ele mostrar a carinha da Show. solução, tá? A ideia é que vocês vejam a solução em produção também, tá? Então, deixa eu interromper o meu compartilhamento aqui. Andrei, tá Show de contigo. bola. Deixa eu compartilhar minha tela. Muito obrigado, Carlos. E até fui Valeu, comentando alguns pontos, né? Interrompi em show de alguns bola. momentos para a gente ir complementando. Perfeito. Mas agora falando um pouco mais da plataforma, até antes de falar da plataforma, de mostrar, eu até queria perguntar para o pessoal aqui, interagir um pouco aqui com o pessoal. Deixa eu só jogar minha tela aqui para o lado. É, se vocês puderem comentar, de repente dar um ok, ou de repente dar um joinha ali, se quem é que tem uma solução de endpoint de EDR hoje? Acredito que todos, mas só queria confirmar. Todos possuem? Puderem dar um ok, por favor. Pra Ali, colocar Fernando meu tem a queijinho solução. aqui pra não ficar feio pra mim, né? Porque se não tiver. Show Legal, de bola. legal. Pessoal Mas, comentando aqui que tem. e quem não tiver, coloca não tem aí também, que aí a gente vai se A gente preocupar já junto pode contigo ser. também. Mas a gente pode te apoiar, Exatamente. né? Mas a ideia é te apoiar. Beleza. Eu vi que alguns já responderam, então legal, pessoal. E agora eu queria fazer uma outra pergunta em cima disso também. Eu vi que vocês têm, então, solução de DR, solução de proteção, mas quem é que se sente seguro, consegue dormir à noite tranquilo, sabendo que não vai ter nenhum impacto, ou se tiver, que vai conseguir responder dentro desse tempo, vai conseguir. O Carlos trouxe ali a ideia de 48 minutos é o tempo médio que o ataque leva, né? O breakout time, para fazer essa movimentação lateral. Quem é que se sente seguro aí? Dá um joinha agora. Vamos ver. E E aí, eu pessoal. espero Ó, ir. Rafael, legal. Não, é isso, pessoal. Eu queria somente levantar esse debate mesmo sobre essa parte de ter a solução e se sentir seguro sobre essa solução também. É, nada pior do que a gente ter uma solução que ela não vai agir no momento que a gente precisa, ou que vai nos deixar na mão, ou a gente não vai conseguir tomar ações necessárias no momento realmente de um ataque. E a proposta justamente da CrowdStrike é que você tenha o mínimo de impacto possível, por questão de tempo, em questão de hora homem, inclusive, de configuração, de trabalho em cima da plataforma, para que a plataforma consiga tomar essas ações para você, para que você consiga responder os ataques o mais rápido possível, com o mínimo de impacto possível dentro do ambiente, né? Então aqui, até compartilhando um pouco da plataforma com vocês, deixa eu colocar aqui em tela cheia. Aqui eu tenho a plataforma da CrowdStrike. Eu estou usando uma console de demonstração, aqui é um ambiente de demo mesmo, onde eu tenho alguns testes, algumas máquinas configuradas. Inclusive, já rodei alguns testes recentemente. E aqui a gente tem, por exemplo, a visibilidade de como está o meu ambiente. Se eu tive muitos ataques recentes, se eu não tive, se eu tenho, por exemplo, máquinas que teve alertas recentes, ou de repente não teve. Então, de repente, eu tenho uma máquina teve alguns alertas, um malware aqui, outro ali, mas de repente tem uma máquina que eu estou com mais de 50, 100 alertas em um único dia. Bom, eu tenho que investigar isso porque provavelmente é um ataque. Mesmo sendo bloqueado, pode ser que exista um ataque, melhor, um adversário dentro dessa máquina executando esses ataques. E como o Carlos comentou, né? A solução posso até ter uma solução que ela vai barrar o ataque naquele momento, o malware, aquele tipo de ataque, mas nada impede que o atacante esteja dentro do ambiente, buscando alguma forma de passar pelas defesas que tu tem hoje. Então, só bloquear, às vezes, não é suficiente. A gente precisa de mais mecanismos. Então, aqui a plataforma, como o Carlos comentou, né, totalmente uma plataforma em nuvem,
com todos os recursos em uma única console, parte de cloud, identidade, exposição, tudo que a gente estava vendo, mas focando na parte de proteção, que é o que a gente está comentando, de como automatizar, como a gente responder isso de forma mais ágil. Nós temos aqui, por exemplo, a parte de endpoint, eu consigo ver todas as detecções, o que gerou de alertas dentro desse meu ambiente. Então, tive alertas recentes, não tive. O ponto-chave aqui a gente está olhando não só para um arquivo malicioso, olhando para o binário, a gente não está olhando para a assinatura daquele arquivo, a gente está olhando para comportamentos, padrões, e não só do arquivo, mas principalmente para processos legítimos que você tem, que são executados no dia a dia, por exemplo, o PowerShell, mas que podem estar sendo utilizados para o mal, estar sendo utilizados por um grupo de ataque para invadir teu ambiente. Então, detalhes muito importantes. Eu consigo aqui identificar qual foi esse alerta. Eu já sei que a CrowdStrike já tomou uma ação. Nesse caso, era uma tentativa de credential dumping. Eu pegar as credenciais que existem dentro do meu ambiente, jogar para um arquivo para que o atacante consiga pegar essas credenciais depois. E muitas vezes, essa daqui é uma parte do ataque. Muitas vezes o atacante ele faz esse credential dumping, é um grupo especializado nisso, e depois ele vende essas credenciais na Deep Dark Web. Depois de vender, outros grupos de ataque compram essas credenciais e fazem um ataque. Acessam com essa credencial, já estão dentro do ambiente, simplesmente começa o processo de criptografia do ambiente. Esse seria apenas um ataque. Então, como a gente pode ver aqui, eu tenho toda a visão da onde começou, quais são os processos que foram executados, processo pai, processo filho, até a alteração de registro que ele tentou fazer para pegar essas credenciais, né, utilizando o Mimikatz nesse caso. E o processo em si, ele foi bloqueado. O que é interessante de ver? Bom, eu já estou vendo esse alerta. Imagina que esse alerta está acontecendo durante a madrugada. Você identificou esse alerta, você precisa responder. Muitas vezes é como o Carlos comentou, eu só vou conseguir responder lá no outro dia. Mas digamos que você tenha conseguido acessar a console, recebeu esse alerta, você tem a opção aqui de clicar em isolar essa máquina. O que acontece? Essa máquina ela perde toda a comunicação, não fala com mais ninguém, só a CrowdStrike consegue comunicar com essa máquina e acessar ela. Por que isso é importante? Eu estou vendo aqui uma tentativa de credential dumping. Nada impede que o atacante esteja dentro da máquina tentando fazer outras atividades depois. Aqui eu fecho a comunicação. O atacante que está fora não consegue mais acessar essa máquina. E mesmo que exista algum processo que tente se comunicar com outras máquinas, esse processo não vai surtir efeito porque essa máquina está isolada. Né? Aquela questão de movimentação lateral, tentar acessar outras máquinas, tentar acessar um servidor. O Carlos comentou, né? A gente ter essa visão de multidomain, né? A gente tem um ambiente on-premise, meu desktop, muitas vezes se comunicando com a cloud, um ambiente de desenvolvimento. Será que o atacante não pode fazer essa tentativa? Claro que pode. Então, consigo isolar ele no momento desse ataque. E a partir daí, eu consigo, inclusive, acessar remotamente para tomar uma ação de resposta, ou até mesmo aquela questão de como aconteceu esse ataque. Eu preciso ter mais informações sobre esse ataque aqui, entender o contexto como um todo. Não só olhar para esse processo e ver que o processo foi bloqueado, mas de onde que ele veio? Será que ele veio através de um Outlook, veio de algum processo, ele foi baixado, foi através de um sistema? Da onde se originou esse ataque? Essa visão faz toda a diferença, e não só da onde se originou, mas o que ele tentou fazer. Por exemplo, eu consigo ter a visão de todas as ações que foram executadas, por exemplo, operações de registro, processo de memória, até mesmo a parte de conexões de rede. Muitas vezes eu tenho esse processo conectado com o atacante, e aqui eu já consigo pegar o endereço desse atacante e bloquear para todas as máquinas, colocar no firewall onde todas as máquinas não vão conseguir comunicar com o endereço desse atacante. Então, essa capacidade de investigação profunda que a gente tem dentro da plataforma, qual foi a máquina, de onde veio, até onde ele foi, os processos que estavam executando na máquina. Nesse caso, dentro aqui do Explorer foi aberto o CMD e dentro do CMD foi executada essa ação. Além disso, existiam outras ações sendo executadas, existiam outros processos do CMD sendo executados também. Eu consigo fazer toda essa investigação para entender quais eram esses processos que estavam rodando nessa máquina naquele momento. Então, essa capacidade aqui é essencial a gente conseguir ter essa investigação, esse detalhe de onde que veio, para onde foi, com o máximo de detalhes possível. Por exemplo, nesse ambiente eu consigo ver também, trazendo informações de outras ferramentas, aqui os produtos da CrowdStrike, eles se complementam.
Então, consigo ver, olha, esse host demo aqui, eu tenho tantas vulnerabilidades, estou trazendo informações lá do módulo de Exposure Management, de gestão de vulnerabilidades, quantas são exploráveis. Por que isso aqui é importante? O atacante está dentro do ambiente. O que pode acontecer? Ele está vendo que existe uma vulnerabilidade e você sabe que ela existe, você pode fechar ela antes de ser explorada. Se foi um usuário que utilizou, qual foi o nível de risco, se existem outros riscos, se o usuário é administrador tem senha vazada, não tem, se tem correlação com o ambiente de nuvem também. Isso tudo você já consegue investigar. Agora eu queria trazer uma visão para vocês de ataque em tempo real, tá? Porque o que acontece? A gente consegue fazer toda essa parte de resposta ao ataque de forma automatizada. Eu tenho aqui essa parte de criação de workflows através do Fusion SOAR. O Fusion SOAR é o que permite que eu crie esses playbooks. E isso deixa de uma forma muito fácil essa questão da automatização. Está acontecendo um ataque durante a madrugada. Esse ataque tem um nível de risco alto. Eu preciso tomar ações. Se eu depender de uma ação só lá no outro dia, pode ser tarde demais. A gente sabe que o ataque, em média, hoje ele dura 48 minutos para fazer essa movimentação lateral. Mas teve o ataque mais rápido que a CrowdStrike identificou no ano passado, que foi 51 segundos que aconteceu esse ataque. Então o processo é muito rápido, eu preciso responder o mais rápido possível e dentro de um tempo de 51 segundos, manualmente é praticamente impossível. Eu preciso ter uma ferramenta automatizada. E aqui nesse workflow, eu consigo justamente fazer esse tipo de configuração. Se eu tiver uma detecção, validar se essa detecção é alta, média ou baixa. Se ela for alta ou crítica, eu já verifico também se de repente esse tipo de alerta está acontecendo em uma estação de trabalho ou está acontecendo em um servidor. Se for em um servidor, talvez eu não vou isolar ele naquele momento, porque talvez tenha um serviço crítico, talvez eu faça uma investigação primeiro, ou já posso isolar também. Ou se for estação, aí sim, se for estação de trabalho, já isolo naquele momento, não precisa se preocupar. Isola, depois eu vejo o que aconteceu. Estação de trabalho, nível de criticidade extremamente baixo. E aqui eu posso ter integração com outras ferramentas também. Por exemplo, nessa visão eu tenho integração com o Slack para mandar uma mensagem dizendo: opa, aconteceu um incidente e eu fiz a contenção desse camarada aqui. Ele está isolado, não fala com mais ninguém. Esse, esse recurso aqui está ativo, inclusive. Deixa eu até pegar para vocês, para a gente dar uma olhada em uma máquina. Acho que a gente ainda tem tempo, né, Carlos, para a gente executar um teste aqui? Temos alguns minutinhos. Beleza. O pessoal tá a fim de ver também, eu acho que é a parte mais, é uma das partes mais legais, na minha opinião, da solução, essa base de poder de resposta, né? Acho que é interessante e legal que a gente vai ver na prática, né? Exatamente. Então, vamos lá. Estou aqui com uma máquina, tá? Ela já está instalada com o CrowdStrike, já está rodando aqui dentro da máquina. Como a gente pode ver, está rodando serviços, está conectado com a nuvem, tem conexão com a internet. E aqui, eu vou dar um comando para a gente executar justamente um ataque de Command Control, onde eu vou utilizar um processo legítimo do Windows, que é o certútil, justamente para pegar um conteúdo que está na internet e tentar executar ele diretamente na máquina. Percebe que aqui eu não estou usando um arquivo, baixando um arquivo malicioso para fazer execução, não. É um script que faz a utilização de um PowerShell, que é processo legítimo, que vai ser executado na máquina para conectar com o atacante. Nesse momento, eu tentei executar, ele já negou o acesso e já bloqueou, porque ele identificou um comportamento malicioso nessa máquina. Então, o que está acontecendo agora? Esse alerta já foi bloqueado na máquina, vai chegar até a console. Então, ele chega aqui até a plataforma, vai girar esse alerta. Eu vou identificar que existe esse alerta. Ele é de um nível alto, porque ele está tentando fazer um acesso à máquina. E a partir disso, como é um workstation, eu já vou isolar a máquina e vou mandar uma notificação para dentro da console, ou melhor, para o Slack, dizendo: olha, essa máquina aqui foi contida, e justamente porque eu identifiquei um ataque dentro do ambiente. O que é legal? Desculpa, Carlos, pode falar. Não, lembrando que assim, essa é uma das possibilidades que nós temos, né? Esse foi um case que você trouxe, mas assim, dentro do workflow, né, onde nós podemos ter as opções do Fusion SOAR, nós podemos ter N possibilidades, tá? De bloqueios, de envio de mensagens, tudo isso em prol de contenção de incidentes, tá? Então, é importante frisar esse ponto também. Exato, exatamente. Perfeito, Carlos. Porque, inclusive, deixa eu voltar enquanto isso.
aqui no workflow. Esse foi um workflow que eu criei aqui, mas eu poderia colocar outras ações, como o Carlos comentou, poderia expandir, modificar. E aqui é um exemplo de onde eu consigo conectar e colocar uma outra ação adicional, que seria pegar o endereço de IP do atacante e jogar lá para dentro do Fortinet, bloqueando aquele endereço. Então eu consigo utilizar essa ação, além de outras ações, inclusive, né? Mas eu poderia colocar outras ações sequenciais, inclusive utilizando conexões com Fortinet, com outras ferramentas de Firewall, com outros produtos, para tomar essas ações de resposta. Por exemplo, o Fortinet tem 40 já opções, já aqui dentro do template que você pode usar para fazer essa resposta e fazer responder o ataque no momento que ele está acontecendo, mas de forma automatizada. Deixa eu voltar aqui. Em relação à parte da execução, como a gente pode ver aqui, a gente tem a execução que foi executada recentemente, o processo foi completo, deixa eu clicar nela, ver a execução aqui desse meu workflow, o que é legal, eu consigo entender da onde que veio, ou melhor, todo o processo do workflow que ele foi executado, do início até o fim. E no caso, foi uma detecção, identifiquei o nível alto, já contive o dispositivo, mas eu não mandei mensagem ali pelo Slack, essa mensagem aqui pelo Slack, porque nesse caso era um workstation, então mandei vir por este caminho, né? Se eu voltar lá na estação, olha só, já faz um tempinho, mas a parte do ping já parou de comunicar, justamente porque ele fez a contenção automática. Isso que aconteceria dentro do ambiente de forma automática, não teria mais comunicação com a internet. Aí você de fato poderia acessar essa máquina, fazer toda uma investigação para entender se pode liberar ou não, liberar algum tipo de processo, matar um processo dentro da máquina, que de repente você identifique que é do atacante, como você pode ver aqui o CERT útil, que é o alerta que eu gerei agora há pouco, o processo, inclusive, aqui com o notepad.exe, que a gente, .ps1, que a gente comentou, e eu já poderia conectar na máquina e fazer toda essa investigação. Então, aqui o processo está iniciando, estou conectando na máquina. Digamos que a máquina esteja distante, você não tem acesso físico, como eu tenho aqui, né? Nesse acesso que eu estou demonstrando, você pode acessar remotamente, executar comandos, fazer toda uma configuração e investigação lá do lado da máquina. Tá? Então, esse daqui seria um dos exemplos de resposta a incidente. E aí, por exemplo, cheguei no outro dia, a máquina está isolada, mas o atacante não conseguiu evoluir o ataque. Você pode acessar remotamente, tomar essas ações, fazer toda a investigação e caso esteja tudo certo, você já conseguiu remover ali o atacante dentro do ambiente, você pode ir lá e liberar o acesso da máquina para a internet novamente. Então a máquina foi contida, mas você pode acessar essa máquina e liberar ela para utilização normal. Só mostrar esse processo aqui rapidamente para vocês. Então aqui eu tenho o processo, a máquina está como contida e eu tenho como fazer o lift containment. Esse processo é praticamente em tempo real, tá? Deixa eu pegar aqui a máquina, ainda está com o ping rodando aqui, vou colocar novamente, só para mostrar para vocês. Lift containment. Voltou já a comunicação da máquina. O computador está de volta. Exatamente. E aqui eu mostrei um processo, um ataque simples, mas que vem sendo muito utilizado. Esse é um processo, um ataque real que o pessoal utiliza, que é justamente conseguir fazer estabelecer uma conexão lá com essa máquina, né, um command control, controlar essa máquina e executar comandos de forma remota. O pessoal utiliza bastante e é uma preocupação muito grande porque utiliza processos legítimos dentro do ambiente, né? Então esse nível de automação é o que faz toda a diferença, conseguir responder o mais rápido possível para conseguir parar o ataque no momento que ele está acontecendo. Exatamente. Carlos, não sei se quer complementar, trazer algum ponto ou de repente faz sentido eu fazer mais alguma parte? Cara, depois se eu mostrar na prática, não tem o que falar, né? Acho que a gente falou teoria, a gente mostrou na prática. Acho que o fato de mostrar na prática é muito importante, né? Porque acho que todos conseguem ter uma noção de como a solução trabalha de fato. Eu, inclusive, convido todos, tá? Se vocês quiserem, vou até deixar o meu contato exatamente agora, meu contato de e-mail, mas vocês podem também apontar para o gerente de contas de vocês aqui na Big Company, tá? Então, para a gente poder bater um papo depois, mas focado no teu ambiente, né? Com relação à solução, tá? Eu não sei se tem mais algum ponto para passar, André. A princípio seria isso. Posso até parar de compartilhar se você quiser continuar. Show, tranquilo. Na verdade, eu vou só finalizar. Acho que a galera já deve estar correndo para ir para outras agendas, né? Eu só vou compartilhar novamente aqui.
Deixa eu só trazer para cá. Vou deixar o nosso QR Code, tá? Porque, como eu disse, nós vamos ter o sorteio, né, do nosso mascote ali. Até brinco que o pessoal faz guerra, cara, com esse mascote. Agora em setembro, né, a gente vai ter o Mindsec, que é o evento que nós vamos estar. Inclusive, se alguém daqui tiver no Mindsec, tá convidado para ir no nosso stand, tomar um café, também para conhecer, falar um pouquinho de cyber, né? Acho que por isso estamos lá. E também eu já adianto que vai ter chance ali de rolar um outro sorteio, alguma outra forma de ganhar um mascote, tá? Mas então vocês podem ler, tá? O QR Code. Como eu disse, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem nos pontuar e nós vamos conversando. A ideia tanto da Big Company quanto da M3 Corp e da CrowdStrike é ajudar vocês a estarem no universo mais seguro, tá? Um universo corporativo mais seguro, tá? Bom, no mais eu agradeço a todos, tá? Agradeço você também, Andrei, pela força de sempre aí, tá? Eu que agradeço aí E, pelo convite e o pessoal também aí pela presença. ó, e surgiu, olha só, surgiu um cupom aqui do nada, Olha aí, ó. gostei, hein? Ó, pessoal, se vocês olharem no chat de todo mundo, a gente tem um cupom ali, ó, Big Company 15, pra vocês garantirem 15% off ali no convite do MyDSec, né? No ingresso do MyDSec, tá? Então vocês podem aproveitar aí também, tá? Se Já vocês vou tiverem usar. dúvidas, show de bola, show de bola. Se vocês tiverem dúvidas, né, também vocês podem nos pontuar, pode me pontuar por e-mail, a gente vai batendo um papo. Show? Bom, no mais é isso. Agradeço a presença de todos, tá? Espero que nós possamos falar outras vezes ali sobre CrowdStrike, tá? E, novamente, precisando, estamos à disposição. Eu acho que o Oswaldo levantou a mão ali. Eu não sei se ele tem alguma dúvida. Oswaldo, se quiser escrever, pode ficar à vontade. No chat aí, tua pergunta. Inclusive, gostaria de perguntar, né, pessoal? Se vocês tiverem outras dúvidas também, só dei um start na finalização aqui para liberar quem precisava ir para outra reunião, né? Mas quem tiver dúvida pode mandar aí no chat para a gente ir ajudando. O Oswaldo levantou a mão ali, Oswaldo, se você quiser mandar no chat, vamos ver. Não sei se a gente consegue liberar o microfone também dele. Consigo. Vamos permitir o microfone aqui, se ele quiser usar também. Boa. Não sei se foi por engano. Não, show de bola, show de bola. Bom, quem mais tiver dúvidas, se quiser mandar. Se não quiser, pode mandar no chat depois, ou no e-mail depois, a gente bate um papo, tá? Mas no geral, assim, agradeço a todos vocês, tá? Como eu disse, se vocês precisarem, estamos à disposição. A ideia é ajudá-los aí nessa empreitada aí que é chamada cibersegurança, né? É isso, pessoal. Muito obrigado, então, a todos. Uma boa tarde e até a próxima aí. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até a próxima.